chamar aqui a pregadora, senão a gente não sai daqui. Vamos lá, Juliana. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Vamos beber água e volto correndo. Aleluia, graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém. Deus é bom. Deus é bom. Que bom estar aqui com você. Que bom que você escolheu estar aqui essa noite. Eu sei que Deus tem algo do coração dele para te alcançar. Amém? Então fica com expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Sabe, o Senhor só me deu uma palavra. Eu não sei bem o que é que Ele quer nos inspirar nessa noite. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar, pela Tua palavra que é a verdade. Oh, Pai, eu me coloco em Tuas mãos para ser usada por Você, para trazer, Senhor, aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Oh, Pai, nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito para sermos guiados conforme a Tua vontade e que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós somos apenas um garçom. O Senhor é que tem o bom alimento para as nossas vidas. Amém? Há alguns dias, eu não sei se você já ouviu falar de uma reportagem que saiu das chuvas que aconteceu em Dubai. Aconteceu a chuva do nada lá. E quando eu vi aquela notícia, na hora o Espírito Santo, Ele me deu uma nota no Espírito e Ele disse assim: é tempo de provocar os seus. E eu fui saber, se Ele me deu, quando eu vi aquela reportagem, eu fui saber o que era aquilo. E quando eu fui olhar a reportagem na internet, tinha um site que falava assim, como explicar o que aconteceu naquele lugar. E tem assim, como pode explicar a chuva incomum? Ela é chamada de chuvas artificiais. Eles deram o nome de chuva incomum, porque choveu em um dia o que era para ter chovido em um ano. E o que aconteceu lá foi o seguinte, chuvas artificiais do deserto. Aí isso acontece lá nos Emirados Árabes, né? E tem assim aqui no site. As pessoas deste lugar utilizam um processo chamado semeadura de nuvens. Ou seja, aquela chuva ela foi provocada. Não foi uma chuva que disse assim, choveu ali naquele lugar. Ela foi provocada. Por isso que Deus disse, é tempo de provocar os seus. E eles chamam no processo de semeadura de nuvens, que eles usam aviões ou helicópteros para pulverizar agentes químicos nas nuvens, o que resulta na condensação dessas nuvens e eventualmente causa chuva. A quantidade de chuva era para cair em um ano e caiu em um. O que era para cair em um ano, caiu em um dia. Ou seja, as chuvas que aconteceram naquele lugar, não foi porque a gente sabe que existe lá o ciclozinho, que o vapor sobe. Não foi nada disso. As chuvas foram provocadas. As pessoas lá, vez ou outra, enviam aviões. Eles injetam coisas químicas nas nuvens, porque lá é muito quente, porque lá é um deserto, para tornar o ambiente mais fresco. Mas, de repente, semearam tanto naquelas nuvens que elas fez chover. E a chuva foi forte. E eu procurei saber também o significado da palavra provocar. Provocar significa tentar fazer agir ou reagir como reação, ser a causa de algo.
estamos vivendo em um tempo que precisamos ser a causa para os céus derramar aquilo que já está ao nosso favor. Existe algo celestial, existe algo se movendo no Espírito de Deus, no reino espiritual, sobre a igreja e sobre os filhos de Deus. Mas para esse acesso ser liberado, os filhos na terra precisam provocar algo. No natural, existem sinais acontecendo de provocação. Os homens estão provocando chuva. E os filhos estão provocando milagres. Eu creio que eu e você vai estar com essa consciência de que precisamos provocar os milagres. E eu vou ler aqui alguns versículos para você, de algumas pessoas que provocaram milagres. Eu vou resumir, né? 1 Reis 18, você anota aí, você vai ler em casa, amém? Para conferir se está na palavra. 1 Reis 18, 41, fala da história que Elias, ele provocou a chuva. Ah, Juliana, mas ali não diz que ele provocou nada não. Mas intencionalmente, ele provocou algo. Não chovia naquele lugar por muito tempo. E ele tinha uma palavra de Deus. Vai chover. Qual é a palavra de Deus que está sobre a tua vida? Qual foi a palavra que você recebeu? De que algo vai acontecer? Elias tinha uma palavra. Vai chover. Mas as circunstâncias não mostravam a ele que não ia chover. O céu estava lá, o sol estava tinindo. E as pessoas estavam com expectativa, porque ele disse que vai chover, porque Deus falou para ele que ia chover. E ele simplesmente, com suas ações, decidiu provocar os céus. A Bíblia diz que ele subiu a um monte, colocou a sua cabeça entre os seus joelhos e foi orar. E de repente chegou um homem. É como um enviado do diabo, quando a gente está com uma bênção na mão, aí ele fica soprando no nosso ouvido, para a gente duvidar, largar aquilo e perder o que Deus tem para a nossa vida. Chegou um homem e disse assim, e aí? O sol está lá. E ele disse, vá lá olhar, vai chover. E esse homem foi, olhou e voltou para ele e disse, não tem nada, só o sol lá brilhando. E a Bíblia diz que ele foi 7 vezes. Você imagina o que na cabeça daquele homem que estava crendo em uma palavra vindo dos céus. Vai chover. E de repente ele olha para as circunstâncias. Existe um céu azul, existe um sol brilhante, mas não existe uma nuvem no céu que aponte o que a voz de Deus diz para ele. E aquele homem, eu fico imaginando, ele mandando aquele servo ir 7 vezes. E aquele servo vinha com mal notícia. Não tem nuvem, nada está acontecendo durante 7 vezes. Aí nós ficamos aqui, vendo palavras proféticas sendo lançadas sobre nossa igreja, sobre esse tempo, sobre um tempo de avivamento, sobre um tempo de poder. E nós ficamos muitas vezes duvidando quando nós não vemos pessoas caindo na unção, pessoas rindo, pessoas correndo, ou quando você vem para um culto e Deus se move de uma forma diferente, porque sabe, queridos, o culto não foi feito para você e nem para mim. O culto foi feito para Deus. E Ele vai te alcançar da forma que Ele quer. Deus não está aqui para agradar você. Ele está aqui para te tirar de uma posição errada e te colocar na posição correta.
Você precisa agarrar as palavras que Deus tem lançado sobre a tua vida e ficar como aquele homem. Não importa o que as pessoas cheguem para você e digam: olha, não está acontecendo. Você está dizendo, mas não está acontecendo. Nós não estamos vendo isso. E por 7 vezes, aquele homem ouviu as mesmas coisas. Mas ele decidiu no seu coração provocar a voz de Deus que foi liberada sobre a vida dele. Senhor, vai chover. Você disse que vai, então vai. E ele olhou para aquele homem da 7ª vez e disse: vá lá novamente. E aquele homem chegou como quem não acredita em nada. E disse: olhe, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele simplesmente estava prostrado e levantou-se e disse: é isso. Desça e diga ao povo que a chuva está chegando. E foi exatamente isso que eu ouvi. Quando eu senti a nota no meu espírito: é tempo de provocar os céus. O Senhor disse: vá e diga ao povo que a chuva está chegando. Eu disse: Senhor, como eu orei por essa chuva. Como eu orei por isso. E você vê, sabe, você tem uma nota no seu espírito. Algo está se movendo. E às vezes pessoas que não está em linha com a palavra, não está tão sensível à voz do Espírito, só usufrui de momentos aqui, vai para casa e torna aquilo natural. E na alma que precisa ser renovada, é como aquele homem: nada aconteceu. Você só viveu uma experiência. Mas de repente, você ouvir uma voz audível: vai lá e avisa ao povo que vai chover. A Bíblia diz que aquele homem desceu, subiu lá na sua carroça, na sua carruagem, sei lá. E ele não chegou nem a sair do seu lugar. E uma forte chuva caiu. Ao ponto de Elias amarrar a sua capa na cintura e correr mais velozmente do que a carruagem daquele homem. Quando Deus te dá um comando, é para você correr com velocidade. Porque a velocidade que Elias correu não era a velocidade de uma pessoa natural. Ele foi debaixo de uma unção do Espírito. Porque ele ouviu a voz, ele creu e não permitiu que as circunstâncias atrapalhassem uma palavra que ele tinha. Ele decidiu no seu espírito: eu vou provocar isso. Porque, queridos, a primeira vez que aquele homem veio e disse a ele que não tinha nada, ele poderia ter desistido. Na segunda, na terceira, na quarta vez, uma pessoa que age naturalmente teria desistido. Por quê? Porque ele não estava vendo. Mas ele decidiu provocar a Deus. E outra pessoa que decidiu provocar o Senhor foi Jairo. Jairo, ele provocou um milagre através da oração. Jairo, ele ouviu falar que Jesus curava e sua filha estava doente. Ele orou e ele disse: agora eu vou atrás dele. E ele foi chamar Jesus para impor as mãos sobre a sua filha e ela ser curada. Sabe, queridos, o que vai fazer
você provocar os céus e manifestar essa glória que está caindo sobre nós, não é o que você sabe, não é o entendimento da palavra que você tem, não é você saber falar bonito. O que vai fazer você provocar os céus é as suas ações. Você pega aquilo que você sabe da palavra e você faz algo com aquilo. Jairo orou, mas imediatamente ele foi atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela orou, creu e provocou o seu milagre através de fé. Quer acessar os céus e provocar algo incomum na sua vida? Tenha momentos de oração. Tenha momentos de intimidade com Deus. E use a sua oração ao seu favor. Quer saber acessar os céus? Faça como aquela mulher que ouviu falar de Jesus, mas ela não ficou só com as belas palavras, porque aquela mulher ela não tinha nem nome. O nome dela na Bíblia, sua história é a mulher do fluxo de sangue. Ela era uma improvável, mas ela ouviu falar. Ela se encheu dos milagres, dos testemunhos. E ela decidiu, eu vou provocar os céus. E a Bíblia diz que aquela mulher, em meio à sua doença, ela foi até Jesus e tocou nas suas vestes. Ela provocou os céus de uma maneira tão intensa que Jesus parou e disse, alguém me tocou. Você já imaginou? Você está num momento com Deus de intimidade e você acessar os céus de uma forma onde tudo para. E Deus disse, alguém fez algo diferente. E Ele exclusivamente olha para você e diz, o que é que você quer? E nesse dia, eu disse, eu quero um grande avivamento sobre a terra. E aquela mulher, ela não quis saber quem estava ao seu redor. Ela não se incomodou com o seu momento de intimidade. Naqueles tempos, ninguém podia olhar para ela, ninguém podia tocar nela. Porque ela era impura. Mas a sua doença, aquilo que atrapalhou a sua vida inteira, que roubou o seu dinheiro, porque a Bíblia diz que ela gastou com os médicos todo o seu dinheiro. Mas ela decidiu pegar todas as informações e provocar os céus. É para correr assim, ó. Nesse nível. Aleluia. E essa mulher acessou, provocou os céus de uma forma tão intensa que na Bíblia ela foi citada mesmo sem ninguém saber o nome dela. A sua história marcou as nossas vidas com intensidade e com fé. Aqui em João, fala um pouco sobre, em João 6,5, fala um pouco sobre a multiplicação dos peixes e dos pães. Existia um jovem que decidiu provocar os céus com o que ele tinha. O que é que você tem em suas mãos hoje? O que é que você tem? O que é que você deseja provocar os céus? Aquele jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. E aqui no versículo de João 6,5 diz assim: Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe:
onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que existia um rapaz naquele lugar que tinha o que ele precisava. Sabia que aquele rapaz também tinha um coração disponível para acessar um nível que aqueles discípulos que andavam com ele não tinham. Jesus sabia que aquele jovem que estava ali improvável, no meio daquelas pessoas, ele tinha algo em suas mãos que poderia alimentar uma multidão. Coisa que aqueles discípulos, andando perto de Jesus, vendo os milagres, não tinham. Porque não adianta você vir a um ambiente como esse, ouvir a palavra, se fartar da palavra, mas não tornar ela você. Não adianta você ler só por ler. Porque ler, a gente lê qualquer livro. Você tem que viver. Ela tem que ser tão íntima sua, ao ponto das pessoas olharem para você e não precisar ler a Bíblia física, porque você é a expressão do próprio Cristo. Esse é o tempo. E aqui Jesus disse àqueles homens, aqui no versículo, quando Jesus fez a pergunta, quem é que vai alimentar aquele povo? Os discípulos não tinham dinheiro suficiente para eles irem comprar comida. Mas Jesus, para provocar, ele perguntou. Mas aquele jovem disse, olha, eu tenho isso aqui. Será que serve? Eu acredito, eu fico imaginando Jesus dando uma gargalhada. Porque Jesus era divertido, minha gente. Não venha não. Jesus não tinha cara feia nele, era muito divertido. Ele olhava para aqueles discípulos, olhava para a cara daquele jovem, olhava para aquela multidão, deu uma bela de uma gargalhada e disse, é sobre isso aí, ó, aprendam. Se ele não disse, eu estou dizendo. Eu tenho certeza disso. Aí eu te pergunto, como é que você vai provocar os céus nesse tempo? Os céus estão com nuvens carregadas. Sementes já foram plantadas. E não foram sementes artificiais, como aconteceu as chuvas lá. Foram sementes de oração. Existe um povo que deseja um grande avivamento. Existe um povo que deseja o mover do Espírito. Existe um povo que é sedento pela presença de Deus e não se contenta com águas nos seus joelhos. Existe um povo cheio do Espírito, provocando os céus diariamente. Porque pessoas provocaram ele. Provocaram quando Jesus estava na terra, aquela mulher provocou Jesus com a sua fé. Elias provocou Jesus crendo e não olhando para as circunstâncias. Aquele menino, aquele jovem, provocou os céus com o que ele tinha em suas mãos. O que é que você tem hoje? Deus não esquece todas as promessas que Ele lançou sobre a tua vida. Mas Ele também não quer que você esteja com os cestos cheios de promessas guardadas para você. Ele quer que você se levante com autoridade e comece a viver todas elas. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos agora entrar num ambiente para acessar aquilo que você nunca acessou. Você vai provocar os céus de uma forma tão intensa.
Porque o que Deus mandou avisar foi: avise ao povo que a chuva está chegando. Quando você vê a chuva, quando você vê uma nuvem se formando, você se prepara para algo. Se suas roupas estão no varal, você vai tirar para não molhar. Você prepara o ambiente para receber algo. Se você vê chuva chegando, você vê logo o sinal de cheiro de terra molhada. Cheiro de novo. Cheiro de algo nunca vivido. E aquele cheiro te traz lembranças de coisas que você viveu e que o Senhor está trazendo para você. Ei, será de maior glória o ministério do Espírito. Esqueça as coisas que passou, porque eu estou anunciando algo novo. Não é uma chuva criada por homens. Não foi uma chuva vivida no teu passado. Eu trago à lembrança todas as tuas promessas. Promessas que você ouviu, que você celebrou. Mas promessas que estão firmadas em meu coração, como se eu tivesse lançado para você hoje mesmo. É cheiro de promessa fresca. É cheiro de algo nunca vivido. Comece a tirar dos seus cestos lembranças, profecias que foram te dadas, projetos que Deus colocou no teu coração. É tempo de você acessar isso. Tudo, todas as promessas que o Senhor lançou sobre a tua vida, elas estão como uma nuvem carregada sobre a tua cabeça. E você precisa se colocar na brecha e acessá-las. Puxe aquilo que é seu. Atraia dos céus aquilo que é seu. Deus está liberando a chuva sobre um tempo, sobre uma geração. Você precisa acessar essa chuva. Uma palavra foi dita: portas abertas. E agora o Senhor traz para você: a porta se abriu, a chuva está lá, as nuvens estão formadas. Entre por essa porta. Acesse essa nuvem e faça chover, porque a mesma autoridade que Jesus teve para acalmar o mar, para acalmar uma tempestade, o Senhor depositou sobre a tua vida. É tempo de declarar e pegar. Porque os céus estão prontos. Os céus estão prontos. Uma nuvem foi formada. Imagine aí, querido, uma grande nuvem sobre essa cidade. Escura. Como uma grande tempestade. Uma grande tempestade. O tempo de viver de migalhas acabou. O tempo de viver sentado no chão de uma mesa posta, esperando a migalha cair,
e você se alimentar, acabou. O Senhor te colocou sentado à mesa. Você é filho. Filho senta à mesa. Filho tem acesso livre na casa do seu pai. Você não precisa esperar a viração de um dia para falar com Ele. Você precisa entender o que eu devo fazer para provocar os céus. Porque cada pessoa tem um chamado de Deus específico. Você e o Senhor. Pai, o que eu preciso fazer para provocar os céus? E você vai fazer isso com toda a sua intensidade. Com tudo aquilo que Deus te confiou. Porque o que é seu não está mais guardado. O que é seu tem livre acesso. O que é seu foi liberado. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não esquece. Ele te trouxe aqui para te mostrar a cadeira que você precisa sentar. Deus não esquece o dom que Ele nos dá. Deus não esquece as sementes que foram plantadas. Eu vejo uma grande porta aberta diante de você, com uma mesa. E o Senhor nessa noite te coloca sentado na posição que você nunca deveria ter saído. Existe um poder de cura sobre as suas mãos. O dom é irrevogável. Irrevogável. Mortos sendo ressuscitados. Doenças que homem nenhum descobre o que é, mas o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. E Deus, Ele te coloca em ambientes específicos. Aquilo que o diabo tentou te vergonhar é onde o Senhor vai te levantar e vai te mostrar que existe uma glória, que existe um poder que emana dos céus sobre a tua vida. Reconhecimento de quem você é em Cristo. Autoridade sendo destravada. Uma grande chuva com grande acesso. Você não será mais a mesma pessoa. Se prepare para descobertas espirituais. Porque coisas que iam acontecer em anos,
O Senhor está antecipando sobre a tua vida, porque Ele tem pressa em curar os enfermos, em libertar os cativos, porque a chuva vem para todos aqueles que crê no poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. A chuva vem para todos aqueles que creem no poder de Deus. Não pense que você é filho de Deus porque você é filho de Deus. Só eu vou fazer parte desse avivamento. Só eu vou receber dessa chuva. Esse não é o pensamento de Deus. Não é isso que um Pai de amor quer. Nessa noite, o Senhor está quebrando religiosidade do teu coração. Porque eu enviei o meu filho para morrer por todos. Todos. Abre as comportas do céu. Não existe aqueles que receberão mais. É uma chuva unificada. É o poder liberado para todos aqueles que desejam mover do Espírito. Filhos sendo resgatados pelo amor que está invadindo a igreja. Não faça acepção de pessoas, porque o Pai de amor está trazendo uma grande chuva para cair sobre a terra e todos que nela habitam. Deseje o Espírito, deseje o mover do Espírito, deseje estar com o Espírito, e aquilo que está sendo liberado sobre a igreja irá te alcançar. Dons sendo resgatados, chamados sendo reavivados. O meu Espírito clama por vidas que não estão na posição correta, estão tendo seu chamado afundado pelo pecado. Eu estou levantando intercessores para que com sua voz resgate essas pessoas, resgate esses chamados, porque o dom é irrevogável. Jesus virá. Um grande amor invade a igreja. Descerá. Um grande amor, Se perdido, o mesmo amor de Jesus Deus virá. quando enviou Jesus para nos tirar do império das trevas. descerá. Um grande amor invade o corpo de Cristo, Jesus virá. levantando os chamados para trabalhar em cima de favor. Se perdido, Oh Pai, Jesus obrigado, Senhor, como chuva, como pelo grande amor depositado em nossas vidas. descerá.
descer aqui na terra e trazer aqueles que estão separados para o lugar correto. Oh, em nome de Jesus. A tua igreja clama, a tua igreja busca, a tua igreja se coloca em um acesso que foi liberado sobre nós e provocamos a chuva da tua glória, trazendo correção, trazendo discernimento, mostrando o caminho em amor. Oh, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Grande amor invade por esses dias a igreja do Senhor, trazendo uma consciência de que esse acesso precisa ser de todos os filhos. Aqueles que tiveram, que se banharam na unção, o Senhor vai começar a trazer. O Senhor vai começar a chamar com a sua voz filhos que se afastaram por conta de incredulidade e desobediência do corpo. O Senhor vai trazer e vai restaurar pessoas que nesse momento estão se sentindo esquecidas por homens e pensam que estão sendo esquecidas por Deus. Esther, vem cá. Eu estava orando em casa há um tempo. E toda vez que eu vou orar, ela diz assim: deixa eu entrar no quarto com a senhora. E teve um tempo que eu não deixava e eu falava assim: mulher, se tu for para tu me atrapalhar, tu não entra não. E no dia que eu disse isso, o Espírito falou comigo e disse: mesmo que ela não faça nada, ela precisa tocar nesse ambiente. E alguns dias atrás ela chegou para mim e disse: mãe, eu queria dar uma palavra na igreja. E eu disse: filha, no tempo certo você vai dar. Ela disse: eu queria pregar. E eu disse: vai chegar um tempo que o Espírito vai liberar isso sobre a sua vida e você vai fazer. E enquanto eu orava aqui, o Senhor disse: eu dei uma palavra a ela. E as pessoas precisam ouvir. Rapaz, queridos, eu vou falar uma palavra de Deus para vocês, que está dizendo em João 3,16. Porque está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todos que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou falar um pouquinho dessa palavra que está lá. Porque Deus deu seu único Filho para nos restaurar. E diz que não pereça, quer dizer que ele diz que não morra, mas tem a vida eterna. Amém. Amém. Você entende o que o Senhor fez nessa noite conosco? Ele nos mostrou que existe um amor
incondicional. E quando o Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira, não foi só pelos que estão aqui dentro. Chegou o tempo do Senhor trazer pessoas que estão dentro de cativeiros pelo diabo. E eu e você somos aquelas pessoas que vamos estender as mãos e vamos trazer a essência do amor de Deus. Porque pessoas irão chegar nesse lugar. Não é uma, não é duas, é multidão. E elas precisam ser amadas. E o Senhor não vai trazer só para a igreja Maurício de Nassau. Ele está trabalhando no corpo. E isso vai começar a ser exalado de uma forma incomum. E o Senhor deu uma palavra a uma criança há dias atrás, porque Ele sabia que precisávamos ouvir isso. Então não torne comum aquilo que Deus tem como santo. Amém? Glória a Deus.